aula sobre esvaziadores de gordura, certo? Coisa boa, legal. Então, olha só, os esvaziadores de gordura, eles também são chamados de empties. Você já ouviu falar esse nome? Como? Empties. Não, não tinha ouvido. Isso. Então, sempre quando você ouvir falar de empties, é a mesma coisa que esvaziadores de gordura. Muitos profissionais ainda utilizam a nomenclatura de lipoenzimática, lipoenzimas, mas não é uma nomenclatura correta. Por quê? Porque não são enzimas, tá? Enzimas normalmente não, né? São proteínas facilitadoras de reações. E aqui no caso, a gente não tem enzimas. A gente até trabalha com alguns ativos que fazem papel enzimático, mas não são enzimas. Como é o caso, por exemplo, dos lipossomas de girassol, do desoxicolato, mas a gente vai chegar lá e vai entender o porquê que eles fazem esse papel similar ao de enzimas. Então, os esvaziadores de gordura, eles estão dentro da classificação que a gente chama de mesoterapia, tá? E a mesoterapia, ela é bem ampla, porque meso significa pele e terapia, né? Enfim, técnicas ali. Então, dentro da mesoterapia, a gente tem a intradermoterapia, a intralipoterapia e a alta performance. Intradermoterapia, como o próprio nome já diz, dentro, né? Dentro da pele, terapia. Ou seja, ela é intradérmica, tá? Então, isso daqui a gente não vai trabalhar hoje, porque gordura é subcutâneo, não é derme, né? Então, intradermoterapia dentro da derme. Você deve trabalhar com intradermoterapia no facial, né? Isso. A intralipoterapia é o que a gente vai trabalhar, os esvaziadores de gordura, tá? Então, ela é subcutânea. Exato. E a alta performance, sempre quando você ouvir falar em mesoterapia de alta performance, são os ativos intramusculares, como, por exemplo, os ativadores metabólicos, que também é bem interessante da gente trabalhar com pacientes que estejam em processo de emagrecimento, por exemplo. E aí, a nossa intralipoterapia, que são os esvaziadores de gordura, eles podem trabalhar em 3 vias para tirar essa gordura dali. Como que eles vão funcionar? Através da lipólise, da apoptose ou da necrose. O que é a lipólise? É quando simplesmente a gordura sai de dentro da célula, né, que é o adipócito. Ou seja, algum ativo vai lá, vai ter um efeito mais detergente, que a gente vai conversar sobre isso, e essa gordura vai sair de dentro da célula. Isso é a lipólise, pura e simplesmente. A apoptose, você está sem som. Falando, eu já tô toda perdida, peraí. A lipólise. É quando a gordura, ela sai de dentro do reservatório dela, que é a célula, né, o adipócito. Então, o adipócito nada mais é do que um reservatório de gordura. Quando o ativo ele faz a lipólise, essa gordura sai de dentro da célula. Pura e simplesmente, mas a célula ela continua existindo, tá? A célula ela vai continuar existindo. Na apoptose e na necrose, não. Essa célula ela vai morrer. Só que são 2 estímulos diferentes. Na apoptose, esse ativo vai chegar ali na célula, vai desencadear alguma resposta inflamatória, uma cascata inflamatória dentro da célula, e essa célula ela vai entender que essa agressão ela é tão grande que ela precisa morrer. Então, a apoptose ela é uma morte programada da célula. Já na necrose, são aqueles ativos que normalmente fazem dano na parede da célula, na membrana celular. Então, como a nossa membrana ela é composta de lipídios, principalmente, são ativos que vão ter um efeito de romper essa membrana e essa gordura ser extravasada. Ou seja, nos 2 casos, tanto a apoptose quanto a necrose, essa célula ela não vai mais existir, mas essa gordura ela vai estar circulante e a gente precisa metabolizar ela de alguma forma, tá? A gente vai chegar lá e vai conversar sobre isso. Aí tá, beleza. Deixa eu. Ainda não passou aqui para você, né? Aqui para mim. Porque no caso, na apoptose, ela faz a quebra do adipócito, né?
A gordura sai do adipócito e o adipócito ele é exterminado. Exatamente. Ele vai continuar ali, né? O adipócito tem até uma imagem depois acho que é no próximo slide mostrando a diferença entre a apoptose e a necrose. Mas basicamente na apoptose e na necrose, aqueles restos celulares eles vão ser consumidos pelas nossas células do sistema imunológico. Que é, Principalmente que é o adipócito, no caso, né? isso. O adipócito, quando ele entra em morte celular, seja em apoptose ou em necrose, ele vai continuar ali, tá? Só Uhum, que aí vai vir um macrófago ou uma outra célula fagocítica entendi. e vai tirar ele dali, tá? Entendi. Recapitulando, na lipólise, a gordura ela sai do adipócito, porém o adipócito fica ali. Exato. Na apoptose, a gordura sai, o adipócito fica ali, porém ele fica só aguardando o macrófago para ele sumir. Exatamente. Entendi. Na lipólise, nessa intradermoterapia, quais são só para mim associar o procedimento que entra? Daí não é intradermoterapia, lembra que eu te falei? É a intralipoterapia. Não, Intradermo, da lipólise, do primeiro. isso, na lipólise, né? Na Na lipólise. lipólise, por exemplo, a gente vai trabalhar com cafeína, a gente vai trabalhar com morosil, a gente vai trabalhar com ácido lipólico. Então, tem alguns ativos também que eu trouxe até para você aqui dar uma olhada. Sabe o que que é mais fácil? A gente saber o que vai trabalhar a apoptose e a necrose, e todo o restante que a gente vir vai trabalhar a lipólise. Ou vai trabalhar a lipólise ou vai ter um efeito mais drenante. Tem alguns E ativos qual também. que é o sentido de trabalhar a lipólise se trabalhar a apoptose e a alta performance é melhor? Aham, Nada, né? É melhor usar exatamente. inteiro. Você chegou no ponto certíssimo, tá, Gisele? Não faz sentido a gente utilizar uma mescla só com lipolíticos. A não ser que a Entendi. paciente, por exemplo, ela venha fazendo intercalado. Você faça assim, monte um plano de tratamento para ela que ela venha todas as semanas, sendo que uma semana ela vai fazer com desoxicolato, por exemplo, que é um ativo power que vai causar necrose, mas aí na outra semana ela faz só lipolítico, só para dizer que ela vai vir na tua clínica e potencializar aqueles resultados, tá? Então, as células que sobraram ali de uma semana para outra, você vai estar colocando um lipolítico para tirar essa gordura, mas sempre intercalando. Fazer só lipolítico não faz sentido. Eu digo assim, ó, que tem uma chance muito grande dessa gordura voltar para dentro da célula novamente, Uhum, porque essa célula ela ainda está ali, né? Ela ainda é um reservatório. Então, é mais inteligente a gente, na estética, exterminar essa gordura mesmo, tá entendi. bom? Uhum. Tá, né? Teu paciente vai chegar lá, provavelmente no teu consultório, não só com a gordura localizada, ele vai chegar também com excesso de peso, tá? E aí, por que que eu trouxe isso daqui para você? Para a gente abrir um pouquinho o nosso olhar e ver que só trabalhar a gordura localizada não necessariamente vai ser o suficiente. Então, aonde que a gente vai trabalhar aqui nos esvaziadores de gordura? Na gordura subcutânea, que é aquela gordura mais maleável, né, Uhum. localizada, certo? Mas, normalmente, os pacientes, eles também vão chegar com uma gordura visceral, que é aquela gordura mais rígida, né, mais interna, entre as vísceras. O que que eu sugiro para você? Eu gosto muito de associar os esvaziadores de gordura aos ativadores metabólicos, principalmente quando são pacientes que eu observo na clínica que têm essa gordura mais visceral, mais rígida. Os ativadores metabólicos são aqueles de alta performance, que são injetados na musculatura, tá? Eles vão acelerar o metabolismo desse paciente para que aumente o gasto calórico. Então, você vai estar, ó, participando nas duas vias. Você vai estar diminuindo a gordura localizada e vai estar também acelerando esse organismo para que ele queime mais gordura global, não só subcutâneo, mas visceral também. E aí, Gisele, outra coisa que é muito importante.
Paciente chegou com sobrepeso ou obesidade, não vai ser um esvaziador de gordura que vai dar resultado para ele. Então você Uhum. precisa conversar, dizer que os seus resultados eles são locais, né, que é aonde a estética ela vai atingir ali é um resultado local. Ele vai ver sim o resultado, mas se ela não tiver uma mudança de hábitos, por mais que você tire essa gordura, por mais que essa célula você mate ela ali, seja através da apoptose ou da necrose, a gordura ela vai continuar circulante no organismo. E aí pode ser que essa gordura vá se estocar em outros locais. Então, Uhum. sempre conversar sobre hábitos de vida, estilo de vida. Ó, ideal você associar com um plano alimentar, né, com uma dieta, com uma restrição calórica, ou então fazer um pouquinho mais de exercício, né, que é a ferramenta que hoje você tem para poder falar com ele, ó, faz mais exercício, aumenta teu exercício, teu gasto energético, para que a gente tenha também maior mobilização dessa gordura, que essa gordura vai estar saindo dali, né, da célula, mas ela precisa ser metabolizada em energia, senão ela vai se reestocar, entendeu? Uhum. Isso aí, então essa conversa ela é muito importante com o teu paciente. A avaliação corporal, ela também é muito importante quando a gente fala de harmonização corporal, né? Então, sempre fazer ali no IMC, que é o básico, né? Peso sobre altura quadrado, a circunferência de cintura e a razão cintura-quadril. O que que é isso? Circunferência de cintura, você vai pegar a sua fita métrica e vai pegar na menor circunferência abdominal, tá? Ali é a cintura. Você vai olhar o teu paciente de frente, aonde ele tiver a menor circunferência abdominal, é onde você vai passar a faixa. Esses valores é legal de você ir acompanhando, principalmente paciente que vai fazer região abdominal, tá? Diminuição de gordura abdominal. Relação cintura-quadril, daí você vai pegar a circunferência da cintura, mas você vai descer e fazer a circunferência do quadril, que aí já é o contrário. Ao invés da menor circunferência, é a maior circunferência do tronco, passando exatamente aqui pelo quadril, pela região de culote, tá? Por que que é importante ver essa relação? Quanto mais próxima do 1, provavelmente mais gordura visceral esse teu paciente vai ter. E aí até uma justificativa para você utilizar os ativadores metabólicos. Ficou bem clara essa relação dos ativadores metabólicos com os ativos da Quan- mesoterapia? Quanto mais próximo de quê? Você falou? Quanto mais próximo do 1, do valor 1, Um. a razão, né? Você vai pegar a circunferência da cintura e dividir pela razão da cintura pela circunferência do quadril. Circunferência de cintura dividido pela circunferência do quadril. Quanto mais próximo do 1, mais gordura visceral provavelmente tem esse paciente. Certo? Certo. Então vamos passar. E aí, para você entender como que funciona o nosso tecido adiposo, né? Essa primeira imagem aqui, ó, é uma célula de gordura. As outras também são células de gordura. Mas o que que diferencia entre uma e outra? Você já ouviu falar, assim, de tecido de gordura branco, tecido de gordura marrom? Já ouviu falar? Não? Não. Um dos ativos, né, alguns ativos, eles também agem nesse sentido, que é o browing. Eles vão deixando a célula mais acastanhada. E o que que significa isso? É aumentar o número de mitocôndrias dentro dessa célula. Quem são as mitocôndrias? São as organelas responsáveis pela produção de energia. Então, se eu aumento as mitocôndrias dentro da célula, mais chances eu tenho dessa célula metabolizar essa gordura. Então, é interessante a gente sempre associar também um ativo que vá fazer esse browing, tá? Esse browing, deixando essa célula mais acastanhada. Uma célula branca, que é só gordura e uma mitocôndria, poucas mitocôndrias ali, ela não vira uma gordura marrom, mas ela consegue virar uma gordura bege, que é esse meio termo aqui, tá? E quando a gente vai fazer o histograma, ó, quando a gente vai fazer um corte histológico, olha a diferença da branca, da bege e da marrom.
O marrom são tecidos que queimam com mais facilidade, que produzem mais energia, que produzem mais calor. Bebês têm muita gordura marrom, depois a gente vai tendo outros tipos de gordura, né? Essa gordura marrom, ela vai deixando de existir, infelizmente. Então, esse tecido, ele tem função, né? Ele não é só armazenamento. Ele é um tecido conjuntivo especializado, tecido de gordura. Ele serve para o armazenamento e metabolismo energético desses triglicerídeos, né, que é a forma que a gente armazena a gordura. Ele mantém a nossa temperatura corporal e ele vai produzir alguns hormônios específicos, né, como, por exemplo, a leptina, que aumenta a nossa saciedade, a adiponectina e a resistina, que são citocinas envolvidas na metabolização da insulina. Então, também faz essa regulação da glicose, né? Então, é um tecido muito importante. Fora que também é uma proteção mecânica. Então, por exemplo, lá no glúteo max, o que a gente faz? Ao invés de tirar a gordura do bumbum, ali onde a gente quer volumizar, a gente aumenta, né, com aquele neuropeptídeo que a gente já conversou antes, né, lá na aula do glúteo max. Ele aumenta o acúmulo de gordura, justamente para aumentar esse volume. Então, olha só, aqui falando sobre os ativos, né? Tem alguns... Sobre esse acúmulo de gordura, não pode gerar um questionamento do paciente, porque assim, o que eu vejo, né? Pessoas que às vezes fazem enxerto de gordura do glúteo, tira do abdômen, coloca no glúteo. A gente observa que essa pessoa que não tem uma dieta, ela vai ficando cada vez com um bumbum mais exagerado, né? Porque tirou célula de gordura de uma região, vai demorar criar ali as células, e aí, por não ter uma dieta, aquele bumbum parece que vai ficando cada vez maior. É feio. Nesse caso, na aplicação dos ativos da PHD, que vai estimular esse acúmulo de gordura no glúteo, ele é um efeito mais controlado, né? Não vai ser o tempo todo, tá? Nada disso, né? Porque às vezes pode ser um questionamento do paciente, né? Às vezes pode ter alguns pacientes mais, como é que eu posso dizer? Com nível intelectual, né? De querer fazer alguns argumentos. Por eu ser enfermeira, atendo algumas enfermeiras, né? E às vezes as explicações têm que ser bem mais, porque elas têm bastante conhecimento. E aí, sobre essa questão do gluteomax, não vai incidir em tanto acúmulo de gordura para que ele venha ficar preocupado, né? No caso, quando faz uma lipoenxertia, que a pessoa realmente fica feia com o tempo, né? Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Então, você já fez a pergunta e deu a resposta. Esse processo, ele é controlado, até porque a aplicação desse produto, ele é local e ele tem uma vida útil. Ele não vai continuar agindo ali ad eterno, né? Ele vai ter uma vida útil, no máximo umas 5 semanas, que é o tempo máximo de ação dele. Fora isso, ele não vai continuar fazendo esse acúmulo, não. Agora, os hábitos de vida, eles vão servir para todo mundo, seja para acúmulo ou para melhora da qualidade de pele, para todo caso, né, que você for trabalhar, é interessante conversar sobre hábitos de vida. Pacientes que fazem glúteo max, que não consomem proteína, que fazem lá a injeção do ativo intramuscular para aumentar a fibra, você acha que ela vai ter construção de musculatura? Oi? Paciente que faz o glúteo max, que faz aquela injeção intramuscular da fase 1, que basicamente são aminoácidos, você acha que ela vai ter otimização desses aminoácidos? Se ela fazer atividade física. Não, mesmo ela fazendo atividade física. Se ela não consome proteína, o organismo ele está depletado de proteína, ele vai precisar de proteína. E os aminoácidos, eles são os tijolinhos das proteínas. Quando eu coloco um ativo ali de aminoácidos nesse glúteo, a chance do corpo, que o corpo ele vai pegar e vai mandar para onde for mais importante para ele. A chance do corpo desviar esses aminoácidos é bem grande. Então, os hábitos de vida, eles são importantes em tudo, não só nos esvaziadores de gordura, mas também lá na volumização. Vamos botar mais fácil para você
entender. Facial, ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ele é uma molécula higroscópica, né? Ele puxa água. O Uhum. paciente bebe água. E aí, vai durar tanto quanto o paciente que bebe água? Não. Não. O paciente faz low carb. Molécula do ácido hialurônico é um carboidrato. Faz low carb. Não está consumindo muito carboidrato. O organismo precisa de carboidrato. É a nossa primeira fonte de energia. Ele vai tirar carboidrato de onde? Do teu ácido hialurônico. Então, não sei se você acompanha um profissional, o nome dele é Ivo, só não estou lembrando o sobrenome dele. Não. Ele é dentista, ele trabalha com harmonização orofacial e agora ele está fazendo nutrição. E ele traz isso nas redes sociais dele, falando com Ivo. Ivo. Depois eu passo o perfil dele, é É, bem Ivo interessante. Alves, será? Apareceu um aqui, o cara do Lift. Pode. Isso, ele trabalha com lifting facial. Ele mesmo. Cara do Lift. Esse aqui aí não vai aparecer. É ele mesmo. É ele mesmo. É, né? Botar. É ele mesmo, tá? E ele sempre traz essa abordagem. Olha só. Depende de quanto tempo vai durar o seu preenchimento, de quanto vai durar o seu procedimento estético, principalmente dos seus hábitos de vida. E ainda mais quando a gente fala de emagrecimento, né? Porque os esvaziadores de gordura, eles vão agir nesse sentido. Por mais que você vai estar colocando ali no glúteo, é gordura. Então, é processo de emagrecimento, porque o organismo ele precisa metabolizar aquela gordura. Então, os hábitos de vida, eles estão atrelados ali. Então, olha só. Ativos principais que fazem lipólise, apoptose e necrose, que você tinha perguntado antes, e aqui tem esse quadrinho bem bonitinho explicando. Lá na lipólise, como nós conversamos, a integridade celular ela é mantida, a inflamação gerada ela é baixa, porque o ativo vai chegar ali e gerar uma inflamação, mas ela é bem local, pontual, e essa gordura vai sair. Ela é reversível, né? Aquela célula continua existindo, e os ativos que fazem essa retirada da gordura de dentro da célula, principalmente são a cafeína, a L-carnitina e a aminofilina, que são muito encontradas nos ativos da PHD, por exemplo. A maioria deles tem L-carnitina, tá? E é um ativo que faz a lipólise. Uhum. O que a PHD faz muito, muito brilhantemente? Elas, além de colocarem lipolíticos, elas também colocam apoptóticos ou necróticos juntos. Então, não fica uma mescla só com lipolíticos, ela fica com os ativos que são mais fortes. Então, na apoptose, a gente tem a integridade celular perdida, mas é controlado, não tem aquele extravasamento, a membrana ela não é rompida, ela simplesmente morre, essa célula, e extravasa o seu conteúdo. A inflamação ela é moderada, é irreversível, essa célula morreu, tá? É uma morte programada, ela não volta mais. E o exemplo de ativo é a fosfatidilcolina, tá? A fosfatidilcolina muito utilizada. Na necrose, é aquela mais abrupta de todas. A célula vai ter a membrana dela rompida, gordura extravasada, morreu, não tem como voltar, inflamação alta, porque esse extravasamento ali de gordura também vai extravasar todo o meio intracelular. Tudo que está dentro da célula vai para o meio extracelular. E aí, quem que se vire? O sistema imunológico, né? Macrófagos, células dendríticas que tiverem ali, tudo vai captar esse meio que está ali na camada extracelular. Reversibilidade irreversível, essa célula não vai voltar ali. E os ativos, que são os mais potentes do mercado, desoxicolato de sódio e lipossoma de girassol, tá? Que a gente vai utilizar muito, mas ele tem algumas contraindicações. Aí aqui, ó, falando sobre a apoptose e a necrose, as imagens para a gente ver a diferença. Então, olha só, a célulazinha aqui, ó, ela tá normal e ela vai sofrer uma agressão que vai vir de um ativo, né, daquele, principalmente a fosfatidilcolina, que ela faz a apoptose. A célula ela começa a se condensar, a cromatina ela condensa, 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 até que ela se desfragmenta, tá vendo aqui, ó? Ela se desfragmenta, mas tá vendo que não tem ruptura da membrana celular? Não tem ruptura, ela apenas se condensa.
E aí vem, ó, células do sistema inflamatório, principalmente macrófagos, para fazer a fagocitose desses restos celulares. Então, por isso que aqui a inflamação ela é controlada, é uma inflamação moderada. Na necrose, ó, que é esse outro lado aqui, ó, aqui é a apoptose e aqui a necrose. A célula está normal, ela sofre uma inflamação tão grande que em um primeiro momento ela aumenta, por isso que você vai perceber que pacientes que fazem aplicação com desoxicolato vão ficar com muita dor, vão ficar mais inchadas no dia seguinte. Então elas vão falar assim para você: Gisele, eu tô com o dobro da barriga. Eu tô com o dobro da barriga. Aí você vai falar, não, isso é um processo normal, isso é um processo inflamatório. Não precisa falar para ela que está sofrendo necrose, porque quando a gente fala necrose, a pessoa já fala assim, meu Deus do céu, minha barriga vai necrosar. Necrose já parece que vai cair um pedaço da pessoa, né? Nada disso, é só uma morte celular que vai acontecer ali. E não é adipócito, que a gente realmente quer que ele morra, tá? Então, esse adipócito, ele vai inchar um pouquinho, vai trazer dor, todos aqueles sinais da inflamação, dor, rubor, calor, até que ele vai se desfragmentar, mas aí a célula, ela vai explodir, tá? Essa parede celular, essa membrana celular, ela vai se romper e depois as nossas células do sistema imunológico que se virem para catar tudo isso, tá bom? Quais são os benefícios da técnica? Ela é uma técnica minimamente invasiva, então não tem muito mistério, não tem riscos de pegar, por exemplo, em vasos sanguíneos, em artérias que são mais profundas, não tem risco de pegar em nervos, que também são mais profundos, então é uma técnica bem segura. Ela é administrada localmente, diretamente lá na gordura localizada, e ela é 100% eficaz, porque a gente não vai perder esse princípio ativo. Se o princípio ativo ele está realmente ali na fórmula, né, se a gente comprou de uma boa farmacêutica e a gente aplicar ali, a gente sabe exatamente como ele vai funcionar. Então, esse início da aula, que a gente conversa sobre os ativos, sobre a forma de ação, ela é muito interessante para que você tenha o raciocínio clínico. Então, agora, quando você pegar um ativo e você lê lá que tem desoxicolato de sódio, você sabe que vai fazer a necrose no tecido dessa paciente. E essa célula de gordura, ela não vai mais voltar, tá? Ela não vai voltar, ela vai morrer. Só que essa gordura ela vai estar circulante na corrente sanguínea dela, e aí você converse com ela sobre os hábitos de vida dela, para que essa gordura seja metabolizada. Se for ativos que tenham lipólise, você também sabe como. Essa gordura ela vai ser metabolizada por meio de quê? Só por meio da alimentação e do gasto calórico? Só Exatamente. dessa forma, não tem uma outra forma. Uhum. Só gasto energético. E o gasto energético ele vai vir ou da alimentação ou do exercício físico. O que você pode fazer para ajudar, para acelerar esse organismo, para fazer com que ela queime mais, é aplicar os ativadores metabólicos. Lembra que a gente falou lá na frente sobre a alta performance? E aí Os ativadores metabólicos, eles vão utilizar primeiro essa gordura que está solta? não necessariamente, eles só vão aumentar o teu gasto energético. Ah, tá. Pois é, mas nesse gasto energético eu vou perder primeiro o que está solto. Ou não? Em tese, sim. Em tese, sim, porque é uma gordura que está ali mais disponível, né? Entendi. Sim, faz sentido, tá? Então, sempre quando você tiver esse raciocínio, se for uma paciente, principalmente que tem aquela gordura visceral que a gente conversou, que tem os hábitos de vida mais, que você viu ali na consulta, que são os hábitos de vida mais sedentária, ela não faz exercício físico, a pele não tá legal, então pode ser que ela não esteja se alimentando muito bem. Você pode fazer umas perguntas da rotina dela para tentar entender, e aí você aplica também os ativadores metabólicos para te auxiliar, para que ela tenha resultado, né? Que é isso que a gente quer que o paciente tenha resultado. Então, olha só como que funciona, né? A agulha, ela é injetada lá na nossa camada subcutânea, exatamente entre a gordura, onde a gente quer que haja. Então, a pele, ela tem essa propriedade de reservatório,
Esse produto ele vai ficar ali durante um tempo em bolos, a gente aplica sempre em bolos, né, essa técnica, se bem que tem até alguns professores que ensinam a fazer com as cânulas também, mas eu acho um pouquinho perigoso para fazer com desoxicolato com cânula, porque como o desoxicolato ele faz a necrose, ele faz a necrose de toda a membrana celular. Então, se você trabalha em bolos, você está entregando diretamente lá na gordura. Então, você para um pouquinho e retira a tua agulha. Se você vem com a cânula, pode ser que a gente pegue na derme. E aí também vai fazer necrose na derme. E aí vem aquelas intercorrências horrorosas que você já deve ter visto também, foto de intercorrência com utilização de desoxicolato de sódio. Então, olha só, essa retenção aqui em bolos, ela permite que as substâncias permaneçam concentradas na zona alvo, para poder matar essa célula de gordura. Ela vai produzir esse efeito farmacológico local da substância ativa que você está aplicando, e essa liberação ela é lenta, ou seja, ela vai iniciar em 12 horas. Pode ser que a paciente ela já saia dali com uma dorzinha, tá? Tem uns ativos que tem muito desoxicolato, que ela já começa a sentir dor ali mesmo. Mas o pico dessa ação é em 12 horas e pode chegar até uma semana. Por isso que a gente sempre faz semanalmente essa aplicação, tá bom? Semanalmente essa aplicação. E se você vir, por exemplo, que é uma paciente que chegou, você programou para que toda semana fizesse aplicação com desoxicolato, mas ela chegou e ela tá com muita dor ainda. Ela relata que tá toda dolorida, que tá se sentindo inchada, aí você, opa, ela ainda está com processo inflamatório alto. E é quando você utiliza os lipolíticos somente. Daí não vai precisar colocar mais desoxicolato ou ativos que fazem apoptose e necrose. Lembra que eu te falei? A gente pode utilizar o desoxicolato e os lipolíticos, né? Ativos que façam necrose e lipolíticos intercalados. Então, se a paciente chegou com muita retenção, muita dor, está muito inflamada. Então, joga só lipolítico. Beleza? Quais são as contraindicações, tá? São bastante, mas são as básicas, né? As básicas ali pra gente. Paciente gestante não pode, amamentando também não pode, hipertensão também não vai poder, principalmente aqueles que são ativadores de circulação, super simples, ácido acetil salicílico, não pode. Paciente com diabetes descompensada, mas isso é para todo procedimento estético, né, principalmente minimamente invasivo. Alergia aos fármacos, então vamos supor, DMAI. DMAI ele está presente em vários ativos, até lá no nosso glúteo max, tá? Na fase 2 tem DMAI. O paciente tem alergia a camarão, não vai poder fazer uso, porque o DMAI ele vem dos crustáceos, tá? A retirada do DMAI é dos crustáceos. Então, a gente pode estar gerando uma inflamação, uma alergia, um processo alérgico nesse paciente. Pacientes cardiopatas também não, principalmente com ativos que têm cafeína. Muitos ativos têm cafeína, porque a cafeína é um lipolítico. Pacientes imunocomprometidos, porque o sistema imunológico ele vai entrar em ação aqui, tanto na apoptose quanto na necrose, né? São essas células que vão varrer aquelas células que sobraram do fim da apoptose e da necrose. Pacientes portadores de disfunção tireoidiana, principalmente hipotireoidismo, porque estão fazendo uso, ó, talvez, né, alguns fazem, tiratricol. E aí o tiratricol, ele é um ativo semelhante ao hormônio tireoidiano, então não dá para a gente fazer uso. E aí o óbvio precisa ser dito também, feridas aparentes ou lesões de pele, incluindo alergia. Vai fazer ali na região de quadril, mas a paciente está com alergia, não faz aplicação ali, tá? Pede para ela cuidar primeiro dessa alergia, um dermatologista, para depois fazer. E aí a técnica de aplicação. A gente pode aplicar tanto em 90 graus quanto em 45 graus, para trabalhar o tecido subcutâneo. E aí, como que a gente vai escolher se a gente vai aplicar em 90 ou em 45 graus? Dependendo da dobra, do tamanho da dobra de gordura que esse paciente tiver.
Dobras acima de 3 centímetros, 90 graus Celsius. Dobras menores que 3 centímetros, 45 graus, tá? 30 graus a gente não trabalha, que 30 graus é derme, né? Mas 45 e 90 sim. Região de glúteo, que é onde você vai trabalhar quadril, bananinha, flanco, normalmente são gorduras acima de 3 centímetros. E aí você pode aplicar em 90 graus. Deixa eu voltar aqui que saiu a nosso compartilhamento de tela. Você já faz uso dos esvaziadores de gordura na prática? Então, fiz em mim, mas não sei ainda. Parece que o resultado não deu bom. Você utilizou qual ativo? Eu utilizei da PHD, aquele. Parece que é gordura pobre 2, alguma coisa assim. Power 2, o Power 2 é bem legal. E como que você aplicou? Ah, foi uma amiga que aplicou, ela trabalha com essa parte aí. Ela aplicou, acho que 90 graus, não tô lembrada. Não Sabe fiquei qual olhando, não, que dói tanto. dói, né? Tem um segredo para aplicar a mesoterapia, tá? Os esvaziadores de gordura. Você vai aplicar 10 ml por quadrante. E a gente vai ver o quadrante já já. É por quadrante, porque se você pegar um frasquinho daquele de 10 ml e querer espalhar no corpo da tua paciente todo, vai funcionar. Foi desse jeito, foi um frasquinho. Então as pessoas falam assim: ah, é um procedimento barato. Barato para E quem vai usar 10 fazer. ml, né? Exato. Tem paciente que eu utilizo 50 ml, que é uma caixa inteira. E aí ela tem resultado. No caso, pode usar até 50, né, que você falou. Pode utilizar até 50 ml. E se for de desoxicolato, 30 ml. Se todas as mesclas tiverem desoxicolato, 30, né? no máximo Ah, 30. então foi por isso que não deu bom, porque a gente usava um frasco. É pouco, tá? Esse é o pulo do gato. É por quadrante. Tá bom? A gente vai chegar lá. Tem aqui na Tá. aula, tem a gente falando sobre isso. Então, pescou isso daqui, ó. A inclinação da agulha, ela tá super relacionada ao tamanho da prega. Então, se a prega tiver mais de 3 centímetros, 90 graus. Tiver menos, 45. Qual o volume que você vai aplicar? De 0,1 ml até 0,3 ml. E o que que vai definir isso? Também a quantidade de gordura. Então, pregas de 3 centímetros, que eu já estou aplicando ali 90 graus, de 3 centímetros ou mais, eu sempre vou colocar 0,3 ml por ponto. E aí, quanto menos camada de gordura essa paciente tiver, menos por ponto eu vou colocar também. Na mesoterapia tem algo que é bem interessante. Quanto mais pontos, quanto mais bolos você fizer ali, mais efeito você também tem. Então, você pode aplicar, ó, com uma distância de 2 a 3 centímetros por ponto. Uhum. É uma paciente que tem muito acúmulo de gordura, com uma prega, por exemplo, de 5, né? 5 ali no adipômetro, Uhum. 50 milímetros, 5 centímetros. Você pode aplicar 0,3 ml por ponto a cada 2 centímetros, que aí fica bem pertinho e bastante em cada bolo, tá? Não precisa dar os 3 centímetros. E normalmente eu vou pelo dedo mesmo, tá? Eu deixo de 2 em 2 dedinhos. 2 em 2 dedinhos ou de 3 em 3 dedinhos, dependendo da quantidade de gordura que tem no corpo. Em termos de absorção, ó, a subcutânea, isso daqui você sabe melhor que eu, né? Do tempo de absorção, como enfermeira. Então, essa absorção, ela é de 50% a 60%. Então, isso também a gente leva em consideração na hora da aplicação do fármaco, tá? Por quê? Porque como esse fármaco ele não vai ser 100% absorvido, a gente tem uma margenzinha de perda. Então, sempre levar isso em consideração na hora da aplicação. Por isso que usar os quadrantes e não todo o corpo. Utilizar sempre dentro do quadrante. E eu acho que é esse próximo slide, ainda não, mas eu já vou passar lá para os quadrantes para você ver. Ó, depois eu volto para falar Tá. sobre as mesclas.
Esses são os quadrantes. Olha só. O mesogástrio e o hipogástrio, que são os que a gente mais utiliza nessa técnica, mas nós temos também os flancos, a região da fossa ilíaca, que pode ser trabalhada também, o epigástrio, que é essa região superior aqui, também é uma região bem trabalhada. Na verdade, essas três aqui, ó, que a gente mais trabalha. O hipocôndrio também. Então, cada região dessa daqui é um quadrante, tá, Gisele? Uhum. Cada região dessa aqui, a gente pode aplicar 10 ml. Então, ele pode ser feito em qualquer parte do corpo que tenha gordura localizada. Aplicar aqui eu coloquei de 0,1 a 0,2, mas pode ser até 0,3. Se tiver pouca gordura, de 0,1 a 0,2 por ponto, ou se tiver mais que 3 centímetros, 0,2 a 0,3 por ponto, ml. E a agulha, o ângulo de 45 ou 90 graus. E aí eu gosto de utilizar aquela amarelinha bem fininha, tá? Que é a 0,13 por 0,3. Como que são as mesclas? As mesclas, elas são estéreis, né? Você vai comprar a mescla pronta ou então você vai misturar as mesclas. Vai misturar os ativos, né? Eu sugiro que você compre pronta, tá? Que aí dá menos risco de contaminação e menos risco de você perder esse ativo também, porque tem uma forma de você adicionar esses ativos. Mas olha só, ela é estéreo, ela precisa ter um blend de ativos, no mínimo 5, de 5 para cima. Ela vai ser um veículo aquoso, hidrossolúvel, tá? Dificilmente subcutâneo, quando a gente vai trabalhar esvaziadores de gordura, são veículos oleosos. Na verdade, nunca peguei na prática um veículo oleoso, sempre aquoso. E é um líquido límpido. E aí, quando eu coloco isso daqui de líquido límpido, é bem importante, porque quando a gente vai misturar ativos, a gente precisa misturar sempre do pH do menor para o maior ou do maior para o menor, sempre seguindo uma ordem. Por quê? Porque se eu errar, esse líquido ele turva, e aí eu já sei que ocorreu uma reação ali. E é uma reação que a gente chama de ácido-base. Ela forma um sal e uma água, né? Ela forma sal e água. Então, tá perdendo ali ativos. Então, sempre quando você comprar os aditivos separados e querer montar a sua própria mescla, ou, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem um ativo da pedra, eu acho que é o Power 2. É o Power 2 mesmo. Ele vem assim, ó, Gisele. Isso, acabamos já. Mas tem outro fechado ali. Cada um vem num bercinho, né? Ó, vem num bercinho. E na hora que você for misturar cada ativo desse aqui, que cada ampolinha dessa é um ativo. Quando você for misturar, você vai misturar do menor pH para o maior pH. Como que você vai saber? Está escrito aqui. Cada ampola vem o pH. Então, por exemplo, esse daqui, ó, tem um pH de 7,12. 7,12. Essa outra aqui, deixa eu ver, tem um pH de 8,54. Então, essa daqui vai ser puxada na agulha antes dessa, tá? Você pode também puxar do maior para o menor, mas tem que seguir uma ordem. Eu sempre puxo do menor para o maior e nunca tive problema. Então, segue essa também, do menor para o maior. pH, tá certo? Então, beleza. Dito isso, você vai misturar ali no máximo em cinco ativos, tá? Aqui, por exemplo, ó, são 5. Seguindo bem certinho, né, da pHB, 5 ativos na hora de misturar. Quando você compra uma mescla pronta, normalmente vem mais de 5, tá? Mas para a gente misturar o pH, é até 5. Então, beleza. Já falamos sobre isso, né? De evitar utilizar mais de 5 ativos, a reação que pode ocorrer caso você não siga essa ordem do pH, como é feito o preparo das mesclas. Falamos também sobre as regiões dos quadrantes para serem aplicados. E agora, a nossa aula é a próxima, que é a prática. Dúvidas? É que eu deixo no mudo, porque é muito barulho aqui na rua.
Não, entendi. É só a questão mesmo agora de entender sobre os ativos mesmo, De ver para todos os os ativos. pedidos, né? Das marcas. Isso aí. Foca nesses aqui, ó. Esses daqui são os principais. Necrose, desoxicolato de sódio e lipossoma de girassol. Se bem que eu acho que lipossoma de girassol não está mais nos produtos da PHD, tá? Na semana passada eu vi novamente a listagem deles e não tem mais esse ativo aqui do lipossoma de girassol. Mas o desoxicolato de sódio é muito bom, tá? Uhum. Fosfatidilcolina também vai ter bastante em alguns ativos. E cafeína, L-carnitina, esses dois. A aminofilina também tem, mas a cafeína e a L-carnitina mais. Quais as melhores mesclas prontas que eu trabalho que eu gosto bastante? Foi você que falou da Victa. Foi. A Victa tem umas mesclas muito boas. Nossa, eu já usei muito Victa. Muito, muito. E uma Pink da Victa que eu usava bastante. E aquela bem forte deles com desoxicolato, que eu acho que é a mais forte deles, também é muito boa. Mas você vai fazer da mesma forma, é por quadrante, 10 ml por quadrante. E qual que é a diferença dessas indústrias farmacêuticas? Eu tenho umas colegas da pós que elas falam que gostam muito dos produtos da Mesoestética relacionado a essa diminuição da gordura. Dizem que usar a PhD não surtiu tanto efeito quanto da Mesoestética. Aí eu me perguntei, será que era por conta da indústria farmacêutica ou porque esses produtos que elas usaram deveriam ter outros ativos? Olha, Não sei. eu não utilizei ainda os produtos da Mesoestética, mas eu posso buscar aqui para dar uma olhada na formulação Eu deles. estava até tentando encontrar, mas eu não encontrei aqui no catálogo, porque eu olhei rápido, né? E o catálogo deles, assim, não é versátil igual da PhD, sabe? Chatinho, vou te mandar aqui. Me Mas é manda, chatinho da gente encontrar. me manda que aí eu te ajudo até para montar os teus ativos também. A PhD do Brasil, ele já vem com os blendzinhos e descritos quais são os ativos, né? A Biometil faz a mesma coisa. Você já comprou da Biometil? Não, eu nem consegui o cadastro, se eu não me engano, eu acho que eles não vendem para enfermeira. Eu nem lembro o que, que me disseram, é tanta mensagem, eu já tô até... Vende mais para enfermeiro, que dó, né? Eu acho que não, deixa eu ver o que, que eles me responderam aqui. Eu acho que é só médico e dentista. Biometil. Não, desculpa, ele nem me responde. Ele me pediu ele pediu meus dados, mas não respondeu. Mas aí eu não sei se talvez ele não vende para enfermeiro. É, eu vou me. A Victa não vende também, né? Mas eu compro, eu tenho um cadastro, né? E a amiga que trabalha comigo, ela é farmacêutica, e daí ela assina o pedido. Eu não gosto muito de fazer assim, mas foi devido à necessidade que eu queria um produto específico que eles tinham, que Claro. era os peptídeos, né? Mas é isso. A Biometil também tem umas mesclas maravilhosas, tá? Tanto a Pois PhD do é, Brasil quanto a Biometil. e eu queria muito olhar o catálogo deles, né? Só que acabou que eu não olhei, Uhum. cara. Mas eu tenho uma amiga que deve ter o catálogo, ela me passa. Isso, lógico, pede. Essa tua amiga que trabalha contigo, que é farmacêutica, pede para ela comprar os produtos, caso você goste, né, ali da formulação, para poder para poder mexer com eles também. Mas só os da PhD e o da Victa são muito bons, você pode Hoje, trabalhar com eles. hoje você trabalha só com da PhD. Hoje eu trabalho só com o da PhD.
Uhum. Aí, quando o paciente vem, aí você faz a avaliação da prega, e aí no retorno você faz novamente para aplicar. Semanalmente. Uhum. Semanalmente, pelo menos 5 sessões, para a gente começar a ter um resultado bom, E tá? 5 sessões semanais, né? Exatamente. Paciente que tem mais acúmulo de gordura pode ir até 10 sessões, tá bom, Gisele? Não Uhum. precisa ficar presa ali em 5 sessões, que é o que vem na caixinha, né? Cada caixinha são 5 sessões. Pode ir até 10. Não tem problema. E aí, raciocínio clínico. O paciente chegou na outra semana, está muito dolorida, muito inchada, não coloca a mescla mais forte, coloca uma mescla mais fraca. Mas pelo menos ele está ali fazendo essa manutenção. Outra coisa muito, muito, muito importante. O paciente tem que fazer uso de cinta. Tem Sabe que por quê? fazer, né? Tem que fazer. Por quê? Eu Porque achava assim, tá tão. não, a cinta ela é muito importante, porque a cinta é que vai ajudar a fazer a remodelação da gordura. Lembra Para que eu te fazer falei a remodelação, né? isso, o tecido de gordura é como se fosse uma massinha, você consegue modelar ele. Então você Uhum. consegue colocar a cinta para melhorar esse aspecto. E a cinta ela vai melhorar também a drenagem desse paciente. Então, ao invés de ela ficar super inchada, que é aquele primeiro sinal da necrose, que é quando a célula incha, ela não vai ficar se sentindo tão retida devido àquela inflamação, tá? Vai melhorar um pouquinho a dor também, que a mobilidade dela vai ficar limitada, ela não vai fazer tanto movimento, que dói, né? O pós dói. Você fez o Power 2, você sabe como que é? É como se você Dói tivesse demais. treinado, é como se você tivesse treinado pra caramba. Então imagina que agora a gente vai colocar mais concentrações de produto num quadrante, então vai doer mais ainda, e vamos fazer Uhum. semanalmente. Então, E essa usa parte assim, tá? Quantas horas após a administração da medicação? imediatamente já pode fazer, tá? Já pode colocar a cinta. O que você não pode fazer no pós-imediato é mobilizar essa região. Então, por exemplo, fiz aqui a lipoenzimática, né? Os esvaziadores de gordura, e agora eu vou fazer uma massagem modeladora. Não pode, porque Tá. tem que ficar ali em bolos. Lembra que eu te mostrei? Que o ativo ele fica paradinho ali em bolos e ele começa a ser absorvido em 12 horas, até Uhum. uma semana. Então a gente não pode mobilizar essa área. Exercício físico ela pode fazer? Pode, pode e deve, No tá? mesmo dia pode, né? No mesmo dia, vida normal. Principalmente se ela tiver feito os ativadores metabólicos na mesma sessão. Aí vai estar potencializando a queima, o gasto energético dela, e é isso que a gente quer. Entendi. O uso da cinta pode usar durante o dia, né? Não tem umas 10 horas por dia, né? Pode usar o dia inteiro, só vai tirar para dormir. Isso de usar cinta dormindo não é bom, não, né? Não, porque a nossa circulação ela diminui, né? A nossa pressão ela diminui quando a gente dorme. Então não é interessante utilizar a cinta, não. Mais alguma dúvida por enquanto? Aí, se for fazer a massagem, a drenagem, só 24 horas após. Exatamente, perfeito, isso mesmo. E aí, no dia seguinte, se ela estiver se sentindo muito inchada, muito dolorida, você pode chamar mais para fazer uma drenagem. Porque se for fazer a modeladora, ela não vai aguentar de dor, não. Não aguenta, não. E não vai aguentar, não. Ela não vai querer nem que você toque nela. Não toca. Então, é só uma drenagem mesmo, bem devagarzinho, para poder dar um alívio para essa mulher. Ou para esse homem, né? Entendi. Bora lá. Vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Ai, eu Ana tô que vem. numa peleja tão grande para captar paciente, meu Deus. É, guria. Ó, não é fácil, não. Não fique assim, não. Vai dar tudo certo. Você vai fazer o patrocinado, né? Então, tô querendo fazer o patrocinado para ver se atrai, né? Eu tenho essa amiga que atende lá, que ela é farmacêutica, só que ela trabalha os clareadores, né? Ela Ela relatou, a gente conversa muito, né, amiga, que quando ela não faz patrocinado, como ela está retomando o atendimento, né,
ficou pausada aí, eu acho que uns 2, 3 anos. Então, ela está começando do zero de novo. Ela disse que ninguém entra em contato. Mas quando ela faz o patrocinado, vem, né, os curiosos, né, perguntar serviço e tudo mais. Eu acho que o patrocinado é o que está atraindo, porque está difícil, eu vou ter que fazer esse patrocinado, porque eu não recebo uma mensagem. Eu só atendo mesmo quem já me conhece, né, e quem já me conhece, que já marcou e já fez. Mas e aí, depois que eu atender esse pessoal que eu conheço? Você já pensou em criar um programa de fidelidade, talvez, com essas tuas pacientes? Pois é, mas é tão pouca, né? Tão pouquinha gente. Mas imagina se cada uma pessoa indica 3. Pois é. Seria bom, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, faz um sorteio na tua clínica, agora que é mês de julho, que é festa julina. Monta uma cestinha de festa julina, com algumas coisas, alguns mimos para essas mulheres. E todas as tuas pacientes você manda uma mensagem. Fulana, estou fazendo um sorteio aqui na clínica. Se você indicar 3 pacientes, me passar 3 contatos, você está participando do sorteio. Uhum. E aí a maioria vai querer participar. E aí você vai ter 3 contatos a mais para poder trabalhar. Falar, oi, fulana de tal me indicou, eu sou aqui da clínica tal, faço tais procedimentos estéticos. Uma outra ideia é realmente trabalhar o patrocinado, e eu gostei muito da forma como aquela profissional que você me enviou fez. Uhum. Ela montou vários pacotes relacionados ali à festa julina, né? Com Uhum. nomes específicos, com coisas a fazerem. Você não precisa colocar preço, porque eu acho que isso que dá um pouquinho de queimada nela, né? Que é o colocar o preço, é esse marketing muito agressivo. Eu acho que o teu perfil, ele é bem diferente. É um perfil que agrega mais valor do que preço, né? Tá bem clean ali a tua página, mas poder utilizar alguma ferramenta nesse sentido para atrair essas pessoas através do patrocinado. Eu fiquei de te enviar a foto do antes e depois, só que o porquê que eu ainda não te enviei, porque eu troquei de telefone e eu perdi todas as fotos que estavam no meu Meu celular. Deus. Mas eu tenho um drive imenso, tá? Eu tenho um drive imenso que eu ainda não parei para pegar minhas fotos. Então fica tranquila que eu vou te enviar, tá bom? Essa semana e hoje mesmo eu vou dar uma parada para dar uma olhada ali para te enviar pelo menos uma fotinho de antes e depois, para você poder fazer a tua divulgação. E você pode, inclusive, mandar esse antes e depois para as tuas pacientes. Manda para tuas pacientes, manda para tuas amigas, que hoje em dia é a tua base de dados, né? É a tua base. É, aí o que que aconteceu? Eu fui atender a minha cunhada na sexta, que era daquele glúteo. A filmagem deu toda errada, porque era para me fazer pelo menos um vídeo assim do bumbum, para mostrar que eu estava atendendo, porque eu dava certo de fazer um patrocinado, ainda que não tenha resultado antes e depois. Lógico. Mas não deu certo, o vídeo ficou péssimo, me cortou todinho, só apareceu minha mão. Ó, É, é triste. Aí amanhã que eu vou atender aquela outra paciente, que era aquele glúteo que eu te mandei logo no começo, legal. o dela vai ter que fazer subcisão, né, por conta daquela celulite dela lá. Aí dela eu já vou realmente tentar fazer um vídeo bem feito para poder Perfeito. divulgar, porque senão. É isso aí. Deixa a câmera, não sei se tu tem um tripézinho, deixa o teu tripé pegando bastante área, porque aí depois, se for o caso, você corta a imagem, né? Corta ali no CapCut, não sei onde você edita, mas dá para fazer isso. Hum, E pois faz é, um ficou filminho, péssimo. então, Até tentei, né, mexer, dar um zoom, diminuir, mas ficou péssimo. não deu. Não, Mas vai dar certo, fica tranquila, coloca na mão de Deus que vai dar tudo certo. se Deus quiser. Vai sim, com Então certeza. tá, tudo certo, então. Tá bem, então, Gi. Nossa próxima aula é a aula prática, que é na segunda-feira. Então, eu vou estar com a paciente modelo e a gente mantém esse mesmo horário. Na verdade, Tá, 9, né? Um pouquinho mais cedo, que hoje não consegui. Mas aí, os tá bom. ativadores metabólicos prática na próxima segunda-feira.
Tá, Um ok. beijão pra você, fica com Deus, tudo de bom Tchau. e até a próxima. Próximo. Tchau. Tchau, tchau.